Muito bem, meus queridos, a gente está numa sequência de sermões com temas livres e vamos começar em outubro, já uma série de mensagens no mês da Reforma Protestante, né? Dia 31 de outubro, tem crente que comemora o Halloween nesse dia, não, mas nós, os verdadeiros, cremos que é o dia da Reforma Protestante, dia 31 de outubro. Então, todo mês de outubro faremos uma série de mensagens inspirada nas revelações que Lutero teve, toda aquela virada de chave, tudo aquilo que a palavra falou com ele, que queimou no seu coração. E por isso nós temos aqui esta palavra acessível, traduzida para o português, por obra e graça do Senhor. Meus queridos, por gentileza, Salmo 132, eu não separei o texto, eu quero que você leia na sua Bíblia, por gentileza. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, mas as diferenças são pequenas, tá? Na tradução, nós vamos ler todo o Salmo 132, enquanto você ainda localiza aí. É um salmo daquela série de salmos de 15, chamado de Cântico dos Degraus, ou Cânticos de Romagem, ou Cânticos de Peregrinação, aqueles cantos que eram entoados os peregrinos que iam para Jerusalém no tempo das festas, das grandes festas do povo judeu, e eles eram chamados então Cânticos dos Degraus, que Jerusalém fica numa parte alta, né? Então eles subiam para a cidade entoando essa série de 15 salmos, principalmente, entre outros, mas principalmente esses, chamados de Cânticos de Peregrinação. O Salmo 132 é o maior deles, tem essa peculiaridade, tem quase o dobro, tem na verdade o dobro do segundo maior, com 18 versículos. Nós vamos percorrer esse salmo hoje, vamos expor esse texto, um salmo que aponta para o passado, obviamente, de um tempo em que os romeiros iam para Jerusalém, mas também fala muito sobre o presente do povo de Deus e aponta para um futuro glorioso da igreja do Senhor. Há promessas, há juramentos nesse salmo, e a gente vai aprender o que o texto diz para todos nós nesta manhã. O autor do salmo não é preciso, tá? Não podemos afirmar quem foi o autor do salmo 132, alguns estudiosos entendem que pode ter sido Salomão, ou deve ter sido Salomão, porque o próprio Salomão, lá no livro de Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 6, quando ele está no templo, ele vai fazer uma oração. Nesta oração, ele cita trechos desse salmo aqui, 132. Então, possivelmente pode ter sido Salomão o autor, mas não podemos afirmar categoricamente. Vamos ler juntos o texto. Olha para a tua Bíblia. Volta, calma, pronto. Eu vou ler na minha também. Deixa eu achar aqui. Salmo 132. Assim diz a palavra do Senhor. Ouça com atenção, com reverência. Senhor, lembra-te de Davi e das dificuldades que enfrentou. Ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó: não entrarei na minha tenda e não me deitarei no meu leito. Não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Soubemos que a arca estava em Efrata, mas nós a encontramos nos campos de Jaar. Vamos para a habitação do Senhor, vamos adorá-lo diante do estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, e vem para o teu lugar de descanso, tu e a arca onde está o teu poder. Vistam-se de retidão os teus sacerdotes, cantem de alegria os teus fiéis, por amor ao teu servo Davi, não rejeites o teu ungido. O Senhor fez um juramento a Davi, um juramento firme que ele não revogará. Colocarei um dos seus descendentes no seu trono, e se os seus filhos forem fiéis à minha aliança e aos testemunhos que eu lhes ensino, também os filhos deles o sucederão ao trono para sempre. O Senhor escolheu Sião com
o desejo de fazê-la sua habitação. Este será o meu lugar de descanso para sempre. Aqui firmarei o meu trono, pois esse é o meu desejo. Abençoarei este lugar com fartura. Aos seus pobres suprirei de pão. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e os seus fiéis a celebrarão com grande alegria. Ali farei renascer o poder de Davi, e farei brilhar a luz do meu ungido. Vestirei de vergonha os seus inimigos, mas nele brilhará a sua coroa. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, esta é a tua palavra, tu que és Deus de graça, de poder, de misericórdia. Obrigado, meu Deus, porque podemos lê-la livremente e aprender, Senhor, com a instrução que vem por meio do teu Espírito e por meio da tua palavra que temos em mãos. Que a tua palavra seja bênção, instrução, bom alimento para a tua igreja nesta manhã. Assim nós te pedimos, Senhor, no nome santo de Jesus. Meus irmãos, Salmo 132, como já falamos, ele é um salmo diferente, não só porque ele é o maior, mas por se dividir em duas porções, que nós vamos fazer isto esta manhã. Dividir o salmo em duas porções, com um juramento em cada uma delas. Fica atento, hein? Não desgruda aí da palavra. Na primeira porção, que vai do versículo 1 ao versículo 10, vocês perceberam que no 10 eu dei uma paradinha, assim, uma respirada. Ali foi um break, porque inicia-se ali uma nova porção. A primeira vai do versículo 1 ao versículo 10, e nós vemos o juramento de Davi ali, feito ao Senhor, qual seja? O juramento de encontrar um lugar para ser habitação do Deus Todo-Poderoso, versículo 5 diz isso, né? E aqui ele está fazendo uma referência à construção do templo em Jerusalém, ou seja, esta morada, este lugar para Deus habitar no meio do povo. Na segunda porção aqui do poema, versículos 11 até o final, até o 18, nós temos o juramento do Senhor, em resposta ao desejo externado por Davi de construir o templo, juramento de que naquele lugar brilharia a luz do ungido de Deus. Uma referência ao Messias, versículo 17 aí do Salmo, a gente vê essa promessa sintetizada. Meus irmãos, esse salmo é muito lindo, às vezes nós podemos ler sem atentar, mas hoje nós vamos refletir sobre essas palavras e tudo o que ele representa. É um salmo peculiarmente belo, e ele mostra uma interação, por isso eu dividi em duas porções, uma interação, quase um diálogo, a gente pode dizer assim, entre os dois juramentos, ao passo que também esse diálogo, essa interação vai expor a grandeza da graça e do amor de Deus pelo seu povo escolhido, o qual responde hoje pelo nome de igreja do Senhor, santa em Jesus Cristo. Ao longo da exposição aqui do nosso texto, meus irmãos, nós veremos, como já falamos, uma espécie de conversa, mas uma conversa muito íntima entre o salmista e Deus, em que os juramentos de ambos se entrelaçam, dialogam, e um juramento acaba sendo a resposta para o outro e um complemento. É muito lindo esse salmo. Já falamos que ele expressa esse desejo de Davi em construir um templo em Jerusalém, e também trazer a Arca da Aliança. A história já contou aí, trazer a Arca da Aliança, e esta arca seria alojada neste templo. A gente vai entender esse simbolismo todo. Era uma representação, a Arca da Aliança, uma representação visível, palpável, né? Palpável literalmente, embora só alguns pudessem tocar, só os sacerdotes, sumos sacerdotes especificamente, mas era uma presença visível de Deus no meio do povo, era um símbolo. Claro, Deus não está limitado a objetos. E a Bíblia vai dizer que o Senhor concede a Davi a tarefa, não de construir, mas de planejar a construção do templo, de angariar todos os recursos para garantir esta construção, mas ele não iria construir. E a própria Bíblia explica lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 28, que Davi não poderia construir. Ele dá as razões, porque as mãos dele estão sujas de sangue pelas guerras, pelas batalhas. Então caberia a Salomão, o seu filho, construir o templo.
E a gente vê no Salmo 132, meus irmãos, a resposta de Deus ao desejo de erguer esse templo em Jerusalém e como essa história toda se relaciona com a igreja de ontem, a igreja de hoje e a igreja do porvir. Então é um salmo que trata de passado, de presente e futuro, como todos os salmos dos cânticos dos degraus, na verdade. O tema da nossa mensagem, meus irmãos, está aí, ó. Um templo cheio da glória de Deus. Vamos mergulhar aqui no texto, fica atento. Como o primeiro passo aqui, ou ponto, o primeiro ponto de reflexão da nossa jornada, veremos a intenção de Davi de construir, mas que a intenção de construir o templo do Senhor, ela subsiste no esforço. Sim, meus irmãos, dificuldades acompanham a edificação do templo. Olha o que diz o verso 1, olha só o que diz: Senhor, lembra-te de Davi e das dificuldades que ele enfrentou. Meus irmãos, o salmista, ele inicia o seu cântico rogando ao Senhor para que lembre das dificuldades enfrentadas por Davi, uma referência aí possivelmente às muitas lutas do rei até conquistar Jerusalém, até tirar a cidade santa das mãos dos inimigos, e também as lutas que ele enfrentou para trazer a arca da aliança para a cidade. Então Davi foi um homem que, desde o momento em que ele foi ungido rei por Samuel, ainda na adolescência, enfrentou muitas lutas. As vitórias nunca foram fáceis para Davi, nunca foram simples. Desde aquele momento onde na casa de Jessé ele é ungido rei por Samuel, ainda adolescente, passam-se cerca de 15 anos até que ele de fato assente-se ali no trono de Jerusalém, de Israel, ainda como rei de Israel. Então Davi era um homem que ele conhecia bem as lutas e as dificuldades. Quando enfim, olhando para as escrituras, ele consegue dominar Jerusalém, Davi, ele constrói um palácio para ele mesmo, mas a Bíblia diz que o rei, ele ficou atormentado pelo fato de ele habitar em um palácio, enquanto Deus não tinha uma casa digna, entre aspas, né? Uma casa física, né? Digna da sua majestade em Jerusalém, e ele tinha um palácio para morar. E perturbava-o ainda, o rei, o fato de a arca da aliança estar abrigada em uma tenda, e não em um lugar adequado. A gente vai ver isso mais na frente, a situação mais detalhada aqui. Então, meus irmãos, é muito oportuno a gente iniciar a nossa jornada aqui pelo Salmo, a nossa caminhada, compreendendo que dificuldades, espera, paciência e perseverança, claro, fizeram parte da vida de Davi, assim como faz parte da vida de todos aqueles que Deus chama para fazer uma grande obra. Espera, dificuldades, paciência, perseverança. Muitos não completam a obra porque não passam desse teste. Não esperam, acham que só terá facilidades, existem das primeiras dificuldades. E quando a gente olha para este salmo e olha para Davi, a gente vê um salmista dizendo: Senhor, lembra-te das dificuldades de Davi. Meus irmãos, olhando para a vida do rei na época, nós vemos que o chamado de Deus não significa o fim dos nossos problemas aqui na terra. Qualquer igreja que pregar isso, saia, porque ela não é igreja, ela não prega o evangelho. Saia dessa igreja, procure outra que pregue o evangelho real. Porque eu olho para a Bíblia e não vejo uma pessoa que foi chamada por Deus que não enfrentou grandes lutas, grandes dificuldades. Não há como. Quando a gente olha para a vida agora de Davi especificamente, nós vemos isso muito claro. Mas algo também nós podemos crer à luz da palavra de Deus. As nossas dores, as nossas lutas, elas serão reduzidas sensivelmente à medida que nós eliminamos o pecado da nossa vida. Nós conseguimos minimizar algumas lutas, das lutas que Davi cometeu, das lutas que ele enfrentou. As maiores, sem dúvida,
foram causadas por ele mesmo, pelos erros pecaminosos que ele cometeu. E aí não dá tempo para a gente falar todos aqui, porque são muitos, mas envolve aí aliança com o inimigo, soberba, vaidade, adultério, assassinato, é uma lista grande, tipo a nossa. Acho que a nossa é maior, mas era muita coisa. Com certeza as maiores lutas de Davi foram enfrentadas, travadas contra ele mesmo, contra a própria carne. Então, meus irmãos, nós não podemos evitar as lutas nesse sentido, mas nós podemos evitar cair sucessivamente nesses erros e minimizar as nossas dores. A Bíblia aponta que nós teremos lutas, mas também ela aponta saídas para minimizar essas dores. Como, pastor, que eu posso fazer isso? Submeter a nossa vida à lente das Escrituras. Sim, bota as Escrituras diante da nossa vida, e ela com certeza ali vai nos ajudar a não apenas identificar os nossos pecados, mas também vai nos dar escape para eles. Aleluia. A palavra nos diz o que fazer para vencer a luta contra o pecado. Que bênção. Para nós, meus irmãos, é consolador, no decorrer do Salmo, ver o agir de um Deus misericordioso, gracioso e fiel a um plano de redenção. Olha só, embora pareça que o plano aqui é de Davi, de construir uma casa em Jerusalém, meus irmãos, desde o início, há um Deus cumprindo o seu propósito de habitar no meio do seu povo. É linda a intenção do salmista em expor isso para as nossas vidas. Agora atenção, a partir daqui, tá, meus irmãos? Atenção, por quê? Porque a partir desse ponto a gente vai fazer uma exposição cruzada do Salmo, tá? A gente vai cruzar esses versículos, assim como o Salmo é um diálogo. Então quem está atento, aqui a mensagem desde o início, vai lembrar que uma das marcas do Salmo 132 é exatamente isso, esse diálogo que há entre dois juramentos, certo? O juramento de Davi e o juramento de Deus em resposta ao juramento de Davi. Existem duas intenções apresentadas aqui nesse Salmo, e aí requer atenção especial para a estrutura do texto. A gente está falando de poesia hebraica, que às vezes parece ser complicada, mas não é não. É só a gente ficar atento e a gente vai entender direitinho o que esse texto quer dizer. A gente já partiu do primeiro argumento dizendo que dificuldades acompanham, né, a edificação do templo, não é isso? Então o salmista, a partir desse princípio, ele vai lembrar do juramento de Davi, ou um voto firmado com o Senhor, voto este que o levou a enfrentar uma bendita insônia. Meus irmãos, a gente vai ver a partir de agora o texto, a arca, o templo e uma bendita insônia que Davi enfrentou. Olha só, versículos 2 até o 5 diz assim: ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó: não entrarei na minha tenda e não me deitarei no meu leito, não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Vamos entender direitinho, vamos entender aqui o contexto desse juramento. O livro de 2 Samuel, capítulo 5, 6 e 7, conta que muitas guerras e desafios vencidos por Davi foram necessários esses desafios para que ele pudesse se tornar rei sobre Judá. Ele consegue, enfim, conquistar Jerusalém, mas o coração agradecido do rei não ficou em paz, porque ardia nele um constrangimento pessoal. Ele havia construído um palácio para si, mas o Senhor não tinha uma casa ou um lugar digno da sua glória para habitar no meio do povo, para ser adorado neste templo magnífico, né? E a mente de Davi deslumbrava um templo assim, incrível, né? Suntuoso mesmo.
E não seria mais um lugar móvel, como um tabernáculo de outrora, né? Mas um lugar suntuoso, de fato, majestoso. Ele pensava em algo grandioso, algo digno do Todo-Poderoso, né? Um lugar de adoração permanente, não mais nômade como era o tabernáculo, mas algo imponente, algo firme, sólido, uma estrutura poderosa. E o incômodo era tamanho que o rei não podia dormir. Não podia dormir. Ele diz: não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Poeticamente ele está dizendo que ele não conseguia dormir bem, aquilo estava perturbando a sua paz, ele não estava em paz, ele estava constrangido. Meus irmãos, o incômodo que Davi sentia, ou seja, quando ele pensava que estava desonrando a Deus por morar em um palácio enquanto o Senhor não tinha uma habitação digna, um templo em Jerusalém, aquele incômodo dele refletia o tipo de relacionamento que ele buscava com Deus. O próprio incômodo era um reflexo do que Davi ansiava ter com o Senhor, um relacionamento mais próximo, um relacionamento íntimo. E esse tipo de relacionamento, meus irmãos, deve ser inspirador para nós. Deve ser inspirador para nós. Às vezes nós permitimos que tantas coisas tenham um lugar especial em nós, que habitem no nosso coração. A gente pode citar aí o nosso emprego, às vezes é mais importante do que Deus, a família é mais importante do que Deus, nossos prazeres é mais importante do que Deus, os pecados são mais importantes, tem um lugar especial, tem um lugar cativo, moram em nós. Às vezes de tal maneira que nós não nos damos conta da necessidade que nós temos de edificar em nós um templo para o Senhor. Ao contrário de Davi, que não conseguia dormir, porque ele estava se sentindo desonrando ao Senhor. Meus irmãos, confessemos, muitos de nós, sem o menor constrangimento, deitamos a nossa cabecinha no travesseiro e dormimos tranquilamente. Que a palavra de hoje, meus queridos, nos faça refletir sobre que tipo de morada nós temos sido para Deus. Embora a atitude de Davi pareça ter agradado a Deus, né? Uau, está construindo um templo para mim. Nós precisamos entender agora o juramento do Senhor em resposta ao voto do rei, que era trabalhar sem descanso para edificar um templo em Jerusalém. Nós vemos a resposta do grande construtor. Olha só, os versículos 11 e 12 que diz, acompanhando a tua Bíblia. Lembra que a gente vai cruzar os versículos, tá? A gente não vai seguir a ordem. Presta atenção. Diz assim: o Senhor fez um juramento a Davi. Davi já tinha feito dele, né? Agora, o Senhor faz um juramento a Davi. Um juramento firme, que ele não revogará. Colocarei um dos seus descendentes no seu trono. Se os seus filhos forem fiéis à minha aliança e aos testemunhos que eu lhes ensino, também os filhos deles o sucederão no trono para sempre. Então veja que, apesar da boa intenção de Davi, ele não tinha compreendido a ordem de importância das coisas. Ele havia absorvido, e isso era comum na época, os reis, quem está lendo o livro de Reis, já passou pelo livro de Reis recentemente, era muito comum aqueles monarcas, né, de Israel absorverem a noção pagã de adoração, a noção de que os deuses, falsos claro, se interessam pelos seres humanos somente para serem construtores de altares, construtores de templos, bem como prestarem cultos a eles. Essa era uma noção pagã. De certa forma, Davi era influenciado por isso, na sua visão de fazer algo grandioso para Deus. E muitos de nós, meus irmãos, seguimos a nossa caminhada com essa mesma lógica pagã. Que é isso, pastor, eu sou crente. Calma, vamos pensar. A lógica pagã de que Deus está mais interessado naquilo que nós podemos mostrar fisicamente para Ele,
do que naquilo que está implícito, ou seja, aquilo que está no nosso coração. Edinaldo ainda há pouco falou do Salmo 139, né? Sonda-me, Senhor, tu me sondas, tu me conheces. O Senhor nos conhece por dentro, profundamente. Muitos de nós, meus irmãos, imaginam estar honrando a Deus, construindo grandes templos, templos suntuosos, para a realização de cultos grandiosos, eventos mais suntuosos ainda. Meus irmãos, bem além de templos ultra chiques, de cultos cheios de firulas, efeitos visuais, a Bíblia nos mostra que o Senhor, meus irmãos, espera do seu povo um relacionamento íntimo, um relacionamento sincero com Ele. Está preocupado com essas coisas. A palavra nos revela desde sempre, um Deus interessado em instruir o seu povo, em ensinar o seu povo, a ter um diálogo, mas não um diálogo comum, um diálogo de pai e filho, um diálogo que o pai às vezes precisa corrigir, precisa disciplinar, e o filho respeita, e o filho obedece. Deus, ao longo da história bíblica, vai ensinando o seu povo a fazer isso. E olha só, o Senhor não chamou Davi com um propósito principal de construir uma edificação para ele. Deus chama Davi para ser rei de Israel. Outros personagens, Deus não chama Zorobabel, nem Esdras, não, do pós-exílio babilônico, para reconstruir aquele templo que tinha sido construído necessariamente. Não os chama necessariamente, em primeiro lugar, ou ordem das prioridades, da importância, Neemias, para reconstruir o muro de Jerusalém que tinha sido destruído. Sim, havia esse propósito, mas o chamado principal não era esse. O principal era restaurar o povo na sua adoração verdadeira ao Senhor, era instruir o povo a resgatar a sua identidade com o Senhor. Deus levantou líderes em Israel no Antigo Testamento, meus irmãos, e segue levantando líderes hoje, com o propósito de pastorear o povo, de instruir o povo. Foi isso que Deus fez com Davi, quando tira ele das pastagens, né? Ele tira Davi da tarefa de pastorear ovelhas para ser pastor da nação de Israel, de apontar o caminho para um relacionamento sincero com o Senhor. Olhando novamente para o Salmo 132, meus irmãos, embora o desejo de construir o templo tenha partido de Davi, nós podemos dizer que o incômodo que ardeu no coração dele foi um instrumento usado pelo Senhor para cumprir um plano divino. Qual plano? De habitar no meio do seu povo. Mas, se nós olharmos bem para o juramento de Deus, no Salmo 132, nós veremos um Deus revelando a sua vontade acerca do templo de uma forma bem diferente da forma como Davi via isso. Antes da gente falar, detalhar, como o Salmo está colocando isso, eu vou recorrer a um texto do Antigo Testamento para ajudar a compreensão. 2 Samuel, só escuta, 2 Samuel capítulo 7, versículos 5 a 8, fala sobre isso, né, do desejo aparentemente decente, né, de Davi, de construir um templo para o Senhor. Mas olha só o que o texto diz, 2 Samuel capítulo 7, versículos 5 a 8, diz assim: vá dizer a meu servo Davi, que assim diz o Senhor, Deus usando o profeta. Olha o que diz: você construirá uma casa para eu morar? Eu não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro. Por onde tenho acompanhado os israelitas, alguma vez eu perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse o meu povo de Israel: por que você não constrói um templo de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos: eu o tirei das pastagens, onde cuidava dos rebanhos, para construir um templo para mim? Não, para ser o soberano do meu povo Israel, para ser rei.
para liderar, para pastorear. Então, fazendo relação com esse texto aqui, o juramento de Deus, em resposta ao juramento de Davi, Deus está dizendo claramente que não o chamou para construir um templo para ele, mas para ser rei sobre Israel. Deus não pediu um templo para Davi. Pois é. E agora, olhando bem claramente para o Salmo 132 aqui, o Senhor mostra que é Ele que vai edificar algo grande para Davi. Qual é? O que Ele vai fazer? Ele vai edificar uma linhagem real, que permanecerá para sempre. Olha o tamanho da casa que Deus ia fazer para Davi. Meus irmãos, desde Abraão, desde sempre, Deus está edificando um povo para si. E agora Ele promete edificar uma casa real para Davi. Para quê? Para cumprir a sua promessa para Israel. A obra edificada por Deus e não por homens é que vai alicerçar o verdadeiro templo do Senhor. Existem duas promessas nesse texto. No juramento de Deus em resposta a Davi, elas precisam ser atentas, a gente precisa atentar às duas promessas. Versículo 11 e 12, acompanha. Já a parte B do versículo 11 em diante, diz assim: qual é a promessa, qual é o juramento e onde estão as promessas? Colocarei um dos seus descendentes no seu trono. Se os seus filhos forem fiéis à minha aliança e aos testemunhos que eu lhes ensino, também os filhos deles o sucederão no trono para sempre. Então veja, a primeira promessa aqui, sobre a linhagem real de Davi, é uma promessa condicional. Ele vai dizer, os descendentes governariam, beleza, se fossem fiéis à aliança. Todavia, meus irmãos, a gente vê que a história bíblica mostra que nem todos foram infiéis. Na verdade, a maioria foi infiel. Muitos reis da linhagem de Davi sucumbiram por causa da desobediência, exatamente contrariando o que Deus está dizendo aqui, a condição que Deus está dizendo aqui. Mas a segunda promessa, ela é incondicional. A descendência real de Davi nunca terminaria, porque essa promessa seria cumprida em Jesus. Em Jesus, o Rei eterno. Os descendentes de Davi não teriam condição de cumprir a condição. Mas na segunda promessa ela é incondicional. Ela seria cumprida no Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A resposta contida no juramento de Deus aqui substitui completamente o conceito de Davi sobre um templo feito de pedra. Substitui esse conceito por uma expressão que vai traduzir, meus irmãos, de maneira perene, de maneira eterna, o poder, o propósito do Senhor de habitar em um templo feito pelas suas próprias mãos e não de homens. Deus substitui o conceito de templo físico, e aí Ele sela nesse novo conceito uma promessa imutável, incondicional, que nos alcança com o peso da graça. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, a morada estabelecida por Deus não é arquitetônica, é orgânica. Não é feita de pedras e madeiras, é feita de órgãos, é feita de tecidos, é feita de sangue, é feita de gente. Em seu célebre discurso lá em Atos, capítulo 7, versículo 48, Estevão, tendo aquela visão celestial de onde ele ia, pedra chovendo sobre ele, depois, ele diz assim: todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Meus irmãos, na sua onipresença, Deus está em todo lugar, mas Ele decidiu habitar em um lugar, em nós.
Agora o texto vai avançar para um conceito ainda mais amplo aqui dessa habitação, né? A habitação do Senhor, ainda fazendo o cruzamento aqui entre a primeira e a segunda porção do Salmo, nós veremos que estaremos agora a caminho da habitação que o Senhor deseja. Olha o que dizem os versículos 6 e 7 aí, diz assim, ó: soubemos que a arca estava em Efrata, mas nós a encontramos nos campos de Jaá. Vamos para a habitação dele, vamos adorá-lo diante do estrado dos seus pés. Aqui, meus irmãos, entra em cena a figura da arca, né? A arca tinha um significado muito forte para o povo de Israel, não só porque dentro dela estavam ali as tábuas da lei de Moisés, mas porque era uma representação de fato da presença e da bênção de Deus no meio do povo de Israel. A arca era um tesouro nacional de Israel, era um símbolo da aliança, um símbolo da glória do Senhor no meio do seu povo. Tudo isso estava ali sintetizado na arca da aliança. O povo havia sofrido uma derrota para os filisteus e a arca foi levada para um território inimigo. Ali passou um tempo e depois ela retorna. A história está contada lá no livro de Reis, 1 Samuel, 2 Samuel. Ela retorna para Israel e por 20 anos ela é guardada na casa de um levita chamado Abinadab, e lá ela estava. Após fazer de Jerusalém a sede do reino de Israel, Davi então decide trazer essa arca de volta para a cidade. Essa história está contada também no primeiro e segundo livro de Samuel. Por tudo que a arca representava, tê-la em Jerusalém, meus irmãos, era uma maneira vista pelo rei Davi para assegurar as bênçãos de Deus sobre a nação. Não era uma questão de superstição, e sim da história, de tudo que a arca tinha representado, as grandes vitórias, simplesmente porque ali estava presente o Senhor, simbolizado pela arca. Então Davi entendeu que se ali vai ter uma habitação em Jerusalém, digna do Senhor, a arca tem que estar lá, porque ela é uma representação visível da presença de Deus. Tem gente hoje, eu não vou falar. Eu vou falar. Tem gente hoje, tem gente que não fala. Tem gente que reconstruiu uma réplica da arca, e as pessoas vão lá adorar a arca. Falei, abri e fechei o parêntese. E o templo, eu não ia falar, mas acabei falando. Fizeram também a réplica do templo. Pois é, esse salmo aqui, devem ter rasgado esse salmo da Bíblia, né, deles, porque a gente vai entender por quê. Meus irmãos, por tudo que a arca representava, então Davi entendeu que visitar a arca, estar ali, era uma presença vista, palpável, podemos até dizer assim, da bênção de Deus no meio do povo. O fato é que ela estava alojada em uma tenda. Aquilo estava incomodando Davi da mesma forma que ele está num palácio, estava incomodando, porque não fazia sentido. Se ele era rei humano, estava num palácio, e a arca, que era a representação do Senhor, estava numa tenda. Não, está tudo errado. Eu vou construir um templo muito maior do que o meu palácio para o Senhor, a arca vai estar lá, e é isso que vai estar tudo certo. Essa é que é a ideia. A arca deveria ser trazida. No versículo 6 aí, trata de um aspecto dessa transferência, quando ele diz: soubemos que a arca estava em Efrata, mas nós a encontramos nos campos de Jaá. Significa aqui, meus irmãos, dizer, segundo os estudiosos, que os israelitas souberam da intenção do rei de transferir a arca para a cidade de Davi, e assim muitos se deslocaram. Havia um movimento, se deslocaram para acompanhar aquele cortejo de retorno da arca, a fim de adorar a Deus no lugar da sua habitação, que estava sendo ou seria construído. A expressão aí, vamos adorá-lo diante do estrado dos seus pés, é uma referência à própria arca aqui, o estrado ou a base, né, que está sobre os pés do Senhor, simbolizando a presença de Deus ali. Era uma representação da própria arca. O templo e a arca juntos era a expressão máxima da presença do Senhor no meio do povo. Davi estava tentando juntar esses símbolos para aquilo que na sua concepção era digno do Senhor. A gente vê aqui a preocupação de Davi em garantir a bênção do Senhor no meio do povo.
E claro, era legítimo, era sincero o seu desejo de honrar a Deus Todo-Poderoso, claro, com as expressões máximas da sua glória, que era a arca e seria o templo. Meus irmãos, nós não podemos esquecer o contexto dos salmos de romagens, certo? Salmo 132, ele era entoado por peregrinos que se dirigiam a Jerusalém a fim de prestarem adoração ao Senhor no período das festas. Então, aqui tem vários elementos juntos: a cidade santa, Jerusalém, o templo e a arca. Eram símbolos da presença de Deus, mas não apenas um símbolo de uma presença física, mas era um símbolo do relacionamento de Deus com o seu povo. Deus estava ali. Por isso o salmista dá essa ênfase ao propósito dos israelitas, ao dizer, aí no verso 7, né? Vamos à habitação dele, vamos adorá-lo diante do estrado dos seus pés. Meus irmãos, essa deve ser a nossa motivação ao virmos à igreja. O desejo de adorar a Deus, com a certeza de que Ele habita no meio do povo, amém? Ele habita no meio do povo, e mais, Ele habita dentro de nós. Enquanto a habitação aos olhos de Davi e do povo era um novo e suntuoso templo, meus irmãos, de pedra, eis que Deus mais uma vez substitui o conceito aqui e aponta para outra concepção de morada para si. Deus habita na igreja. Olha o que diz o versículo 13: o Senhor escolheu Sião com o desejo de fazê-la a sua habitação. No livro dos Salmos, a palavra Sião, ela é frequentemente citada para descrever o monte do templo, né? O monte Sião, símbolo da habitação terrena de Deus. Mas a simbologia do monte Sião, ela pode ser ampliada e pode incluir um sinônimo da própria cidade de Jerusalém e também um próprio sinônimo da nação de Israel enquanto povo de Deus aqui na terra e na eternidade. Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião. Está falando de pessoas, né? São como o monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aí mais o Salmo: ao redor de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Aleluia. Então quem são os que confiam no Senhor? Os crentes, nós. Sião. Então nos Salmos, Sião, Jerusalém, nação de Israel, e no caso desse texto aqui especificamente, a habitação escolhida pelo Senhor, tipificam a igreja. São tipos da igreja do Senhor. Enquanto Davi estava olhando para um templo construído com pedras, com madeira de alta qualidade, pedras preciosas, tecidos majestosos, Deus já apontava profeticamente para um templo tipificado na igreja, a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro. Aleluia. E aí o texto segue seu diálogo cruzado, né, dizendo que um templo edificado é poder assegurado. Olha o que diz o versículo 8, diz: levanta-te, Senhor, e vem para o teu lugar de descanso, tu e a arca onde está o teu poder. O templo representava um lugar de descanso para Deus. Olha só, claro que é uma simbologia, né? Assim como a terra prometida simbolizava um descanso para o povo. Teve muita peia, então veja que é simbólico, né? O templo representava um descanso para Deus, como a terra prometida significava descanso para o povo que peregrinou durante muito tempo no deserto, 40 anos, né? Deus acompanhou aquele povo, só que ele habitava em tabernáculos, era uma habitação móvel, mas agora não. Agora haveria um templo fixo, uma habitação sólida. Então Deus é convidado a descansar. Levanta-te, Senhor, vem para o teu lugar de descanso, tu e a arca onde está o teu poder, né? Deus é convidado a descansar no seu trono terrestre, com toda a sua glória e poder representados pela arca. Meus irmãos, toda essa simbologia aqui, agora, segundo o diálogo aqui do Salmo 132,
é transferida para a concepção do próprio Deus, da habitação que Ele deseja. Olha o que dizem aí os versos 14 e 15, lê na tua Bíblia, diz assim: este será o meu lugar de descanso para sempre, aqui firmarei o meu trono, pois esse é o meu desejo. Abençoarei este lugar com fartura, os seus pobres suprirei de pão. Sião é o lugar de descanso, a igreja é o lugar de descanso, a habitação, e seus membros serão supridos nas suas necessidades. O suprimento aqui simbolizado pelo pão, né? É uma referência ao pão da vida, meus irmãos, a Cristo. Aquele que comer deste pão jamais morrerá. João capítulo 6, versículo 51 diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Meus irmãos, muitos alimentos têm sido oferecidos nas igrejas, muitos. Mas o único alimento que supre as necessidades do homem é Cristo. Ele é o único alimento que garante a eternidade, nenhum outro. Só Cristo é o alimento que nós precisamos para a eternidade. E aí o texto segue dizendo aqui, fazendo uma referência aos súditos de Israel, um conclame à retidão e a celebração ao Senhor pelo templo que seria construído e pela arca. Os súditos devem buscar retidão e devem celebrar. Versículo 9 diz: vistam-se de retidão, ou de justiça, algumas traduções. Os teus sacerdotes cantem de alegria os teus fiéis. Aleluia. Meus irmãos, as vestes sacerdotais, elas eram brancas, simbolizando aí a boa conduta, né? A honra. Branco no sentido de limpeza, não da cor em si, limpeza. Simbolizando a honra, o zelo pelo cumprimento da lei, dos rituais do templo. Os sacerdotes eles eram vestidos adequadamente. Meus irmãos, mas essa conduta dos sacerdotes, assim como a nossa, ela não poderia estar apenas nas vestes. Vestir-se de retidão, o Salmo está dizendo, é muito mais do que colocar um terno, né? Tem um irmão aí que disse que eu tinha que pregar de terno. Não sei se ele veio hoje, porque, né, mais para poder honrar o Senhor. Aí eu estava explicando para ele que não é bem assim. Não é bem assim. Esse calor que faz aqui, eu vou botar um terno. Não, meus irmãos. Vestir-se de retidão é muito mais do que um terno ou uma roupa que um crente pode botar para ir para a igreja. Nossa retidão em Cristo vai muito além da aparência, muito além da aparência. E aí Deus responde mais uma vez, olhando para o Salmo novamente, acrescentando graça à sua escolha. Versículos 16 e versículo 18 ele diz: vestirei de terno, de roupa chique, de roupa de marca? Não, vestirei de salvação os seus sacerdotes, e os seus fiéis a celebrarão com grande alegria. Versículo 18: vestirei de vergonha os seus inimigos, mas nele brilhará a sua coroa. Olha, aqui a gente vê, meus irmãos, a intenção explícita de Deus para com seu povo. Qual? Seja vesti-lo, não de roupas comuns, mas de salvação. De salvação. As vestes da igreja, meus irmãos, são tingidas pelo sangue de Jesus. Esse símbolo ficou na minha mente, martelando enquanto eu li esse salmo. Imagina uma roupa, quando você vai tingir uma roupa, que vem a tinta embrenha nos tecidos, e ela muda de cor completamente, muda de tal maneira que não dá para dissociar. Você vai poder lavar 1000 vezes, não vai ter como mais. As vestes da igreja são tingidas pelo sangue de Jesus. Nada pode separar
Aleluia, aleluia. Meus irmãos, já os que rejeitam a Cristo serão vestidos de vergonha. Aqui é um contraponto à salvação, né? Simbolizando a condenação daqueles que rejeitam a Cristo. É muito claro o Salmo sobre isso. Meus irmãos, quando Cristo, especificamente, Deus encarnado, mas ali já em outro momento, ele se reporta à igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse capítulo 3, Cristo vê a igreja de Laodiceia, da época, para o homem era uma igreja próspera, era uma igreja rica, era uma igreja cheia, era uma igreja que estava bombando. Alguém vai dizer, pai, aquela igreja está bombando. Cristo olhava para aquela igreja e via uma igreja cega, pobre e nua, precisando de vestimentas, né? Laodiceia era uma igreja vestida assim, de si mesma, Nós, meus irmãos, precisamos ser a igreja morada de Deus. Nós precisamos ser a igreja que Deus habita, e não a igreja que Deus está na porta batendo para entrar. Nós precisamos ser a igreja que Deus está. Nós precisamos ser um povo vestido de salvação. Nós precisamos ser a habitação que Deus se agrada em estar. E aí, por fim, meus queridos, nós veremos o clamor do salmista e uma resposta graciosa de Deus. A glória de Deus resplandece no templo. Versículo 10 e versículo 17 diz assim: por amor ao teu servo Davi, não rejeites o teu ungido, ou não desvies o teu rosto do teu ungido, em outras traduções. Versículo 17 diz: ali farei renascer o poder de Davi, e farei brilhar a luz do meu ungido. O salmista pede mais uma vez que Deus se lembre de Davi, o rei ungido de Israel. Mas Deus novamente responde, apontando não apenas para o rei de Israel, mas para o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ali farei renascer o poder de Davi, e farei brilhar a luz do meu ungido. Esse versículo aponta, meus irmãos, diretamente para a linhagem de Davi, para o Rei dos Reis, para Jesus Cristo, o Messias. O poder e a força, a glória dele durarão para sempre. Ali em Sião, aqui na igreja, o Senhor fará renascer o poder de Davi, farei brilhar a luz do meu ungido. Meus irmãos, vemos a luz de Cristo não apenas sobre a igreja, mas na igreja, dentro da igreja. Nós podemos fazer aqui uma conexão poderosa com o texto que está em Apocalipse capítulo 21, só escuta. Apocalipse capítulo 21, versículos 9 a 11, diz assim, olha que lindo. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, aproximou-se e disse: venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Primeiro ele chama, ei, vem cá, falando com João, né, autor de Apocalipse. Eu vou te mostrar a noiva, eu vou te mostrar a esposa do Cordeiro. Quem é a noiva, meus irmãos? A igreja. Ele leva para um alto monte, ele diz: esta é a cidade santa, Jerusalém. A glória do Senhor resplandece sobre ela. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, vamos concluir. Quero te dizer o seguinte: nós vimos aqui de uma maneira muito poderosa, poética sim, mas poderosa e graciosa, como este salmo aponta para Cristo e para a glória do Cordeiro, predestinadas, glória predestinada para a sua noiva,
Deus já decretou a sua habitação. O descendente especial da linhagem de Davi, aquele que de fato sentaria no trono para sempre, dotado de poder eterno, ungido de Deus, o Cordeiro, ele vestirá o seu povo de justiça e de salvação. Aleluia. Pela nossa natureza pecaminosa, meus queridos, nós deveríamos estar vestidos de culpa. Deveríamos estar vestidos do pecado, que naturalmente nos condena, vestidos de vergonha, porque nós nos tornamos inimigos de Deus. Essa é a nossa veste natural desde que nós nascemos. É essa veste aí. No entanto, Deus, na sua infinita graça, sendo fiel ao seu juramento, Ele decide habitar em nós e nos vestir da sua justiça e da sua graça salvadora. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Diante daquele desejo limitado de Davi, meus irmãos, de honrar a Deus com um templo, alojar a arca ali, Deus, por meio de Jesus Cristo, o filho de Davi, ele se faz carne, ele institui seu próprio tabernáculo junto do seu povo. Ele tabernaculou, né? Esse termo teológico. Aleluia. O que eu tenho a ver com essa história, pastor? Meus irmãos, essa promessa se cumpre hoje para nós, nos nossos dias. Nós podemos crer que a promessa se cumpriu e, a reboque, podemos crer no cumprimento pleno desse juramento aqui. Já foi cumprido parcialmente, mas cumprir no cumprimento pleno dele, na promessa da segunda vinda de Jesus Cristo, quando a glória do Senhor resplandecerá eternamente sobre a Nova Jerusalém, sobre a noiva do Cordeiro, a igreja santa de Jesus Cristo. Aleluia. Nós podemos crer. Ledo engano e grave erro das igrejas que não pregam mais a volta de Cristo e levam a vida, ensinam seus obreiros, seus irmãos a seguirem a vida como se isso não fosse uma promessa que vai ser cumprida, e muitos serão pegos de surpresa por não terem reconhecido a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Essa promessa já se cumpre parcialmente para nós, isso cumprirá plenamente. Meus irmãos, nós, olhando diante de tudo que nós vimos, precisamos refletir sobre como nós temos cuidado da morada do Senhor, que nós sabemos bem quem é. Muitos entendem essa coisa do nosso corpo, né, de uma maneira um pouco limitada, legalista até, né? Se preocupam em fazer uma tatuagemzinha de coração, vai para o inferno, e o resto está tudo errado, é uma tatuagem. Templo do Senhor. Tá bom, né? Muitos se preocupam de uma forma limitada e legalista, o sentido de cuidar do templo do Senhor que nós somos. Meus irmãos, escuta, cuidar do templo do Senhor individualmente e enquanto corpo, ou seja, coletivamente, está vestido de salvação. Primeira coisa, está vestido de salvação. Não é o que nós vestimos por fora, não é a nossa aparência, é o que está dentro. Deus não habita do lado de fora, Ele habita dentro. Então, está vestido de salvação. Isso é cuidar do templo do Senhor. Cuidar do templo do Senhor é cuidar, sobretudo, da nossa saúde espiritual. Tem gente que não perde um dia de academia, mas perde domingo de vir para a igreja, mas não deixa de correr, não deixa de ir para a academia, porque tem que cuidar do templo do Senhor. Parece palhaçada, né? Ai, ai, ai. Cuidar do templo do Senhor, meus irmãos, é cuidar sobretudo da nossa saúde espiritual. Para finalizar, cuidar do templo do Senhor é fortalecer a conexão sincera com Deus. Essa conexão que Davi sinceramente desejava, fazia dele um homem segundo o coração de Deus, apesar de todas as mazelas que ele fez.
mas ele desejava ardentemente um relacionamento sincero com o Senhor, com Cristo, o cabeça e ao mesmo tempo o noivo da igreja. Como nós temos cuidado do templo, fica para nós a reflexão. Amém, meus irmãos. Vamos ficar de pé, vamos orar. Te louvamos, ó Deus, pela tua santa palavra, palavra que nos constrange, mas ao mesmo tempo nos alegra, por vermos um Deus fiel ao seu juramento, à sua promessa. Deus é fiel à sua palavra, mas é um Deus que nos chama para ter um diálogo sincero com um Pai amoroso, um Pai que corrige, que disciplina, mas sobretudo ensina ao seu povo o caminho. Um Deus que pela sua graça e misericórdia revelou em sua palavra o caminho, o único caminho. Caminho esse que nos transformou na obra da cruz, a Igreja Santa, selando a tua Jerusalém celestial como a igreja do Senhor, casa de Deus, morada do Pai. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Não merecemos tamanha graça, mas que nós possamos, Senhor, viver o chamado que nós recebemos, para nos vestirmos de salvação e, vestidos dessa graça, podermos externá-la para o mundo que precisa desesperadamente do Salvador. Coloca o teu evangelho em nossos lábios, Senhor, com clareza, com amor, com alegria, com gratidão. Dificuldades sabemos que teremos, Senhor, mas hoje a tua palavra nos consola, que muito maior do que as dificuldades é o que nós já recebemos em ti, a vida eterna, e nós te louvamos por isso. Te agradecemos, Senhor, no nome santo de Jesus, e te pedimos. Amém. Amém, meus queridos. Vamos